Vamos agora falar de uma outra característica dos materiais ferromagnéticos. Essa característica é que o material tem uma estrutura de domínios. O que significa isso? Ora, vamos pensar no ferromagnetismo. O que dissemos antes é que a teoria quântica abre a porta para uma possibilidade, que é a seguinte: você pode ter spins orientados assim. Portanto, somando cada momento de dipolo magnético, você vai obter uma magnetização. Mas, agora temos aqui uma coisa curiosa. O material não se magnetiza do mesmo jeito, todo ele. É por partes, por regiões, denominadas domínios. O que é um domínio? Num domínio, a magnetização tem uma orientação, tem um sentido. No outro domínio, a magnetização tem uma outra orientação. Temos aqui, por exemplo, 6 domínios. Em cada domínio, a magnetização tem uma orientação diferente. É claro que, do ponto de vista do material como um todo, o que importa é a soma. Então, quando a gente se refere à magnetização, nós, na verdade, estamos nos referindo à soma das magnetizações, né, de cada um dos domínios, né? De forma que nós temos aqui um fenômeno, né, que é a existência de diferentes orientações do campo de magnetização ou da magnetização. E o que é também interessante é entender que existe uma região entre 2 domínios. Claro, estamos vendo aqui, olhando em 3 dimensões, se pode ver que isso aqui é uma parede, porque eu estou desenhando aqui na lousa. Então, a denominação usual, né, para essa região de transição é a parede. Às vezes são referidos como paredes de bloco, né? Paredes de domínio. A parede aqui é uma regiãozinha de transição, porque não há uma transição abrupta. Aqui termina um e ali termina outro. Não. Ocorre essa região onde a magnetização muda continuamente, né, deste valor para este valor aqui. Essa região aqui, né, é conhecido como parede, né, parede ou parede de bloco, parede de domínios, né. E nessa região temos concentrada uma energia.
Então, uma grandeza relativamente importante em relação às paredes de domínio é a energia por unidade de área de uma parede. É uma característica do material, né? Energia por unidade de área da parede. É claro que a quantidade de domínios, né? E especificamente a questão do tamanho dos domínios, né? Vai ser muito importante para a gente classificar os materiais. De forma que essa questão dos domínios acaba sendo importante, mas o que é mais importante ainda é a questão dos tamanhos dos domínios, porque se nós temos domínios bem grandes, nós estamos falando de ímãs, né? Mas existem outros materiais, como o ferro doce, onde os domínios são muito pequenos, né? Então, estamos falando aqui de materiais distintos e que diferem essencialmente. Bom, existem parâmetros para a gente classificar que são mais fáceis do que os domínios, mas hoje nós sabemos que a principal distinção entre alguns materiais é a questão do tamanho dos domínios. Finalmente, eu quero chamar a atenção para um outro aspecto, né, do ferromagnetismo. Esse aspecto que tem a ver com o que chamamos de quebra espontânea, né, porque isso aqui é mais de simetria, né? Ou seja, por que cargas d'água? Quando nós temos um número infinito de direções, repentinamente o material escolhe uma direção. Ele se magnetiza numa direção específica. É claro que alguns se orientam numa direção, outras numa outra direção, outros numa outra direção, mas aqui nós temos uma quebra espontânea de simetria rotacional, porque dentre as infinitas possibilidades, o material espontaneamente escolhe uma direção, escolhe uma orientação. E esse fenômeno de quebra espontânea de simetria, na verdade, acabou sendo copiado e utilizado na área da física, conhecido como física das partículas elementares, onde um dos ingredientes básicos da teoria é exatamente esse, quebra espontânea de simetria. E sempre se diz que o ferromagnetismo é o melhor exemplo de quebra espontânea de simetria. No caso, quebra espontânea de simetria rotacional.